Ouro é um dos ativos financeiros mais procurados em momentos de crise e de alta inflação, visto como um dos investimentos mais tradicionais da história, muito valorizado na antiguidade e ainda hoje. Esse ativo acaba entrando na dúvida de muitos investidores se ele é ou não é um bom investimento. E aí, será que ele é? Fala, gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, caso vocês não sejam inscritos. Também ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e não perder mais nenhum. Deixar o like, porque senão vocês vão esquecer de deixar lá no final. E também me seguir em todas as redes sociais que tá aqui embaixo na descrição. Mas bom, eu acho importante de frisar aqui, antes de começar a falar propriamente do ouro em si, que o ouro é uma commodity metálica. Isso significa que o preço dele é determinado unicamente pela oferta e demanda internacional. O ouro, ao contrário de outros produtos, ele vai ser sempre a mesma coisa. Independente dele ser minerado por empresa X ou Y, ouro vai ser sempre ouro. O valor desse metal vem da sua escassez. Isso significa que ele é muito difícil de ser minerado, é difícil de encontrar novas coisas dessa na natureza, e também significa de que por ser um produto natural, ele não pode ser replicado pelo ser humano. É simplesmente impossível nós criarmos novas unidades de ouro. Então as únicas unidades de ouro disponíveis são aquelas encontradas na natureza, que são muito difíceis de ser mineradas. Isso torna o ouro um ativo de valor, que significa que basicamente é um ativo que tem uma resiliência muito grande contra crises econômicas. Antigamente o ouro era muito usado para fazer joias, ornamentos, decoração de ambientes, mas hoje em dia, além desses fatores, o ouro também é usado como reserva de muitos países. Esses países geralmente têm ouro nas suas reservas nacionais e eles emitem moeda baseada naquele ouro que eles têm em reserva. Isso na teoria, porque na prática eles acabam emitindo muito mais moeda do que tem lastreada em ouro nos seus cofres. Por isso mesmo, as moedas do mundo sofrem de inflação. Quanto mais moedas são impressas, mais desvalorizada é cada unidade daquela moeda. Já o ouro, por não ser fazível pelos seres humanos, não é replicável pelos seres humanos, a única forma de achar ele é literalmente encontrando e minerando, ele se torna um ativo extremamente seguro. Obviamente eu digo seguro no caso de reserva de valor, não significa que ele vai se valorizar muito, mas significa que ele vai sempre se manter a um preço estável. Isso também não significa que o preço dele não vá variar ao longo do curto prazo, porque no curto prazo existem muitas variações do ouro decorrentes de negociações internacionais, da demanda ser maior ou menor, da oferta ser maior ou menor de ouro. Até mesmo as chuvas que podem ocorrer em locais que tem minas de ouro podem causar uma certa escassez a mais no mercado, fazendo o preço subir. Ou uma demanda menor da Índia, por exemplo, pode fazer o preço cair. Então no curto prazo é um ativo de renda variável, vai variar sempre para cima e para baixo o tempo inteiro o valor da grama do ouro, mas no longo prazo tende a ser um excelente lugar para você deixar uma reserva de valor. Hoje em dia o ouro é muito usado, além daquelas coisas que eu já citei anteriormente, também é muito usado na eletrônica, na elétrica e também até mesmo na odontologia. O ouro é um metal que tem uma propriedade muito interessante, ele é um dos melhores condutores de eletricidade que existem no planeta. Isso torna a demanda por ele um pouco maior, porque nós usamos produtos elétricos, produtos que passam eletricidade no nosso dia a dia, e muitas vezes até mesmo no celular que você tem no seu bolso pode ter ouro lá dentro. Antes de falar para vocês como se negocia o ouro, como você pode investir em ouro na bolsa de valores, eu acho importante falar o que eu acho sobre investimento em ouro. Na minha opinião, o ouro, como eu já disse anteriormente, é excelente como uma reserva de valor. Ou seja, numa carteira muito bem diversificada, eu acho interessante ter ouro para realmente situações mais adversas possíveis, como uma hiperinflação no seu país, como uma grande crise econômica que vai acabar destruindo a economia do seu país e coisas desse tipo. Ter sempre uma porcentagem não muito relevante também, uma porcentagem de 5%, 6% de ouro na sua carteira. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá? É só a minha opinião sobre o assunto. Numa carteira que não é muito diversificada, eu não vejo motivo para você ter ouro. Mas numa bastante diversificada, eu acho bem ok ter uma parte do seu dinheiro como reserva de valor, sim. Lembrando que
Ouro não é um ativo que gera caixa, ou seja, ouro não vai te pagar provento, ouro não vai te pagar rendimento, não vai te pagar dividendo, ouro não vai te pagar nada recorrente. Ele não funciona sob um regime de crescimento, ele não é uma empresa. Então, no longo prazo, o ouro tende a se manter sempre valorizando menos do que as ações, menos do que fundos imobiliários, menos do que ações, menos do que stocks, menos do que REITs. Ouro tende sempre a se valorizar bem menos. Como vocês podem ver no gráfico que eu vou plotar aqui na tela, o ouro se valorizou historicamente muito menos do que as ações, do que os fundos imobiliários, muito menos do que as bonds e as bills, que são basicamente a renda fixa lá dos Estados Unidos. A única coisa que acabou perdendo para o ouro foi o dólar, só que ele sempre se manteve muito estável como uma excelente e sólida reserva de valor. E agora, sem mais delongas, eu vou falar para vocês como se investe em ouro. Existem duas formas que eu considero as melhores formas de se investir em ouro. Existem outras formas, só que essas que eu vou falar aqui são as que eu acho mais simples de se investir em ouro, a forma mais simples e a forma mais segura, talvez, de se investir em ouro. E a primeira delas é através de ETFs, que são Exchange Traded Funds, que são basicamente fundos negociados em bolsa que são fechados, onde o dinheiro não sai e nem entra do fundo. A negociação é propriamente feita entre uma pessoa e outra, uma que quer comprar e outra que quer vender. Só que aqui no Brasil você não tem bons ETFs. Na verdade, você nem tem ETFs que negociam ouro. Na verdade, você só tem fundos abertos que acabam negociando ouro. E esses fundos têm uma taxa de administração que costuma ser superior. Então, no caso do ouro, eu acho que se você quiser negociar através de ETFs, o ideal é ir lá para os Estados Unidos, investir seu dinheiro em dólar, comprar dólar e, através de uma corretora lá dos Estados Unidos, comprar um ETF. Os principais ETFs lá fora que negociam ouro, que tem ouro como seu ativo, são o GLD e o IAU. Esses dois tickers são os principais ETFs de ouro negociados lá fora. E a outra forma mais convencional aqui no Brasil de se investir em ouro é através dos contratos de ouro que você pode negociar na própria Bolsa de Valores. E sim, esses contratos de ouro te dão o direito de retirar esse ouro fisicamente, caso você quiser, numa data pré-estabelecida. E o valor que você vê no home broker desses contratos é sempre referente à grama do ouro. Então é basicamente para você saber quanto dinheiro vai custar aquele contrato, você multiplica a grama do ouro pela quantidade de gramas que estabelece o contrato. Aqui no Brasil a gente tem três principais contratos, o OZ1D, o OZ2D e o OZ3D. O OZ1D você negocia 250 gramas de ouro e ele é o que tem a maior liquidez. O OZ2D você negocia 10 gramas de ouro e tem uma liquidez média ainda negociável. E você tem o OZ3D que negocia 0,225 gramas de ouro, que acaba tendo uma liquidez praticamente nula, é muito difícil de negociar nele, porque é muito pequeno esse lote. Mas isso tudo posto, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, lembrando que para negociar ouro é só você ir lá no home broker e digitar o código de negociação OZ1D ou OZ2D, porque o OZ3D acaba não tendo muita liquidez caso você queira comprar esse ativo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha ficado até aqui. Se você ficou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue em todas as redes sociais. Também compartilha esse vídeo para algum amigo, manda naquele grupo de Zap que as pessoas estão com medo de crise e para elas verem que o ouro pode ser uma coisa que vai deixar elas um pouco mais seguras nas próximas crises, é óbvio. Porque o mercado sempre precifica o futuro. Então se você pensa em comprar ouro já agora, pode ser que você tenha chegado tarde demais. Geralmente você compra um ativo de valor antes de uma crise acontecer para estar protegido durante aquela crise. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e falou!